A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje eu vou comentar com vocês mais uma lição do primeiro trimestre da CPAD em 2018. Hoje nós chegamos à penúltima lição desse trimestre, lição de número 11. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. O tema da lição de hoje é muito especial, os gigantes da fé e, claro, o seu legado para a igreja. Nós vamos analisar hoje a partir da Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos adentrar na galeria dos heróis da fé e eu acredito que Deus em Cristo vai mostrar cada detalhe a respeito desses homens e mulheres de Deus que se encontram na sua palavra. Eu creio que Deus em Cristo vai abençoar poderosamente a nossa vida no estudo de hoje. Então, você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, meu querido, se inscreve no nosso canal nessa tarjinha vermelha onde tem a palavra inscrever-se e passe a ser um dos nossos alunos. Se você, gente boa, já é um dos nossos alunos, aproveita, deixa aí o seu likezinho, seu joinha, porque com isso você vai ajudar a gente a chegar mais longe compartilhando a palavra de Deus. Aproveita também e deixa aí o seu comentário que gostou e, claro, deixe também quem é você, aonde você congrega, quem é o seu pastor. E se você desejar o material da aula de hoje, é muito fácil. É só você deixar aí nos comentários o seu e-mail, porque na medida do possível a gente envia sim o material para você poder utilizar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, capítulo de número 11 da Epístola aos Hebreus. Então, Bíblia na mão, vamos analisar a palavra de Deus e eu acredito que Deus em Cristo vai usar você poderosamente na Escola Bíblica Dominical desse domingo, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11, penúltima lição do trimestre, do primeiro trimestre da CPAD em 2018. E o tema da lição de hoje é Gigantes da Fé e o seu legado para a igreja. Nós estamos analisando o capítulo de número 11 da Epístola aos Hebreus. Eu gosto de observar o texto bíblico e é claro que observando o texto bíblico com você que está em casa, a gente vai aprender muito a respeito da palavra de Deus e vamos ter recursos para poder ministrar ainda melhor na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. É claro que hoje é muito importante que você tenha em mãos a sua Bíblia aberta no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. E você, professor, que está iniciando a aula de hoje com a gente, aproveita, pega uma caneta e faça alguns rascunhos do que a gente vai estar dizendo para você em aula, para você utilizar na Escola Bíblica Dominical aí. Olha, lembre-se que nós estamos adentrando na galeria dos heróis da fé. E claro, o autor da Epístola aos Hebreus, que é um autor anônimo, ele tem um objetivo em apresentar essa galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé, capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, não está contida na Bíblia em vão. O autor da Epístola aos Hebreus é um grande conhecedor do Antigo Testamento. E é claro que ele toma mão de recursos, de exemplos, desde o início das eras, desde o início, na realidade, das gerações, para poder demonstrar os exemplos de fé para os seus ouvintes, aqueles que estavam recebendo a epístola em mãos. É claro que o autor da Epístola aos Hebreus, ele escreve essa epístola a partir do ano 63 ao ano 70 depois de Cristo, período em que se dá uma grande perseguição contra os judeus cristãos que serviam a Jesus. Nós também entendemos que o autor da epístola, ele oculta o seu nome para poder permanecer vivo e pastorear a igreja de Deus. E é claro que o autor dessa epístola é um grande conhecedor do Antigo Testamento, é um grande conhecedor da palavra de Deus. A exemplo disso, observe detalhadamente o capítulo de número 11. Ele inicia citando, por exemplo, desde a fé de Abel até a fé apresentada pelos próprios irmãos do tempo de Jesus, pelos próprios irmãos da igreja, irmãos na fé que estavam vivendo perseguições. Por que ele cita isso? Porque ao analisar a Epístola aos Hebreus, nós descobrimos durante esse trimestre que a igreja estava passando por uma grande perseguição. E pelo fato de passar por uma grande perseguição,
especialmente em Jerusalém e em toda a Judéia, a maioria daqueles que aceitaram a fé em Cristo estavam abandonando essa fé em Cristo, abandonando a nova aliança para retornar para suas antigas práticas judaicas, o seu antigo culto que era realizado antes deles terem a fé em Cristo. Quando percebemos isso, o autor da Epístola aos Hebreus toma nota da palavra de Deus, ele utiliza o recurso que ele tem, ele utiliza as escrituras, ele utiliza o Antigo Testamento, ele utiliza o Pentateuco, ele utiliza a Torá, e é claro que ele utiliza esse recurso para poder apresentar a riqueza da nova aliança, a superioridade de Cristo. E agora no capítulo 11, ele está falando de algo que é primordial para o nosso coração. Ele está citando exemplos de homens e mulheres de Deus que permaneceram firmes na fé em Deus. Passaram por perseguições, passaram por lutas, fecharam a boca dos leões, derrubaram muralhas, tiveram problemas, mas todos eles permaneceram firmes na fé em Deus. Por que ele está tratando sobre isso no capítulo 11? Porque ele está citando o exemplo do Antigo Testamento para poder encaixar esse exemplo, aplicar esse exemplo aos seus ouvintes, demonstrando para eles que era importante permanecer firme na fé em Cristo Jesus, enfrentar os problemas, enfrentar as perseguições, porque Cristo tem para nós o descanso merecido. Cristo tem para nós a Canaã celestial. Cristo tem para nós, para aqueles que estavam permanecendo fiéis à nova aliança, uma nova morada. E vale muito a pena fazer parte dessa nova aliança. Sabendo disso, querido professor, é muito importante que você tenha em mente e apresente aos seus alunos o texto bíblico da lição. O texto bíblico é uma ferramenta fundamental para a explicação da aula de hoje. Se possível, leia o capítulo de número 11 da Epístola aos Hebreus com seus alunos. Deixe os seus alunos participarem dessa leitura, claro, compartilhando versículos com eles, que você vai perceber que a sua aula vai ser muito rica para a glória de Deus. Não se esqueça de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para os seus alunos. Não se esqueça também de apresentar o texto, o áudio da sua lição. Ele é muito importante para a aula de hoje. E também não se esqueça de demonstrar a verdade prática. A nossa lição possui 3 objetivos específicos. 3 objetivos que acabam dando o norte para a nossa aula de hoje. Sabendo que a nossa lição possui 3 objetivos, nós também entendemos que a nossa lição possui 3 pontos. Isso significa que você tem 3 divisões para a aula de hoje. E se você apresentar os 3 pontos da sua lição ainda em aula para os seus alunos, é claro que o seu aluno, ao ouvir os 3 pontos, ele vai ficar aguardando ponto a ponto a ser explicado. E é muito legal quando você faz isso. Essa divisão é até bom para que você possa dividir o tempo da sua ministração de aula. Por exemplo, se em cada ponto você se dedicar 20 minutos para explicação e aplicação do texto, você vai perceber que você vai ter 1 hora de ministração tranquila com participação dos alunos. Então faça isso para a glória de Deus. Hoje é muito importante que você observe a palavra, observe o texto, aplique o texto na vida dos seus alunos. Se possível, querido irmão, leia a Epístola aos Hebreus. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje observando algo que é muito importante. Vamos iniciar a partir dos objetivos específicos, que a partir daí você vai perceber aquilo que nós vamos estudar hoje em Escola Bíblica Dominical, até mesmo para que você possa explicar bem na sua ministração. Os objetivos específicos dessa lição são 3, e é muito importante você tomar nota deles. Discutir, mostrar e compreender. Discutir a respeito da fé que gera confiança em Deus, mostrar que a fé nos faz ver o impossível, compreender que a fé dá poder para avançar. Nossa lição possui 3 pontos e é muito importante que você apresente esses 3 pontos na ministração da sua aula para que o seu aluno fique esperando a explicação de cada um. E são eles os 3 pontos da lição de hoje. O primeiro, a fé que gera confiança em Deus. O segundo, a fé que nos faz ver o invisível. O terceiro,
a fé que dá poder para avançar. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. E é muito importante que você tenha em mente a respeito do texto que o capítulo 11 possui, do conteúdo que esse capítulo possui. É claro que eu vou tentar apresentar para você algumas coisinhas, alguns requisitos que esse texto possui até mesmo para você utilizar em sala de aula. Vamos, em primeiro lugar, analisar o texto do capítulo 11 de forma clara. É muito importante que você tenha em mãos a sua Bíblia e, se possível, consegue também uma caneta e faça essas anotações que eu vou estar apresentando para você, versículo por versículo, até mesmo para que você possa ter uma ideia daquilo que você pode utilizar como recurso para ser aplicado na aula de escola bíblica dominical que você vai estar ministrando. Então, pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus possui 40 versículos. E é claro que nós vamos analisar alguns com temas sugestivos a respeito do que o autor da Epístola está tratando para os seus ouvintes, que estavam passando por perseguições, que estavam passando por lutas e necessitavam desse ânimo na alma, desse ânimo de fé, desse levante, desse encorajamento de um pastor que está explicando à sua igreja a importância de ter a fé em Cristo Jesus, permanecer firme no Senhor. Vamos analisar isso a partir da palavra de Deus. No versículo 1 do capítulo 11, você já encontra um assunto muito importante. Primeiro, o capítulo 11 é um texto que fala a respeito da galeria dos heróis da fé. E o versículo 1 já dá aquilo que vai ser estudado em todo o capítulo. A fé, ela é necessária para acreditar nas realidades espirituais. E o versículo 1 você vai perceber que é necessário que essa fé exista em seu coração para que você creia nas realidades espirituais. Isso aqui é fundamental. Então toma nota disso e você vai perceber que isso vai te ajudar muito na aula de hoje. Vamos para o próximo versículo? No versículo 4, você percebe que a fé é aquela que te leva a crer na justiça de Deus. No versículo 6, ainda do capítulo 11, você percebe que o autor da epístola está demonstrando que a fé é necessária para crer em Deus, crer que Ele existe. Isso aqui é fundamental. No versículo 7 e 11, você percebe ainda no capítulo 11 que esses versículos demonstram a importância de acreditar pela fé no poder da palavra de Deus. Por que o autor está falando sobre isso? Ele está falando que a fé é fundamental. Ele está falando que a fé é a fé que gera a justiça de Deus. É uma fé que acredita na justiça de Deus. Ele está falando que a fé é fundamental para buscar a Deus. Ele está falando agora a respeito, no versículo 7 e 11, a respeito da fé que é importante para crer no poder da palavra de Deus. Isso porque os irmãos estavam recebendo a epístola, mas estavam passando por perseguição e alguns pensavam em abandonar a fé. E ele está demonstrando, a fé é importante crer na palavra, é importante crer na justiça, é importante buscar a Deus pela fé. Vamos continuar analisando o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Versículo 8, você percebe que o autor da Epístola está falando que a fé é importante para obedecer os mandamentos, que são mandamentos de Deus. Versículos 13 e 29 do capítulo 11, você percebe que o autor toca num assunto. Ele fala a respeito da fé, que é importante para crer nas promessas de Deus. Especialmente no versículo 13 do capítulo 11, o autor da Epístola aos Hebreus também fala de uma fé que rejeita o pecado, rejeita aquilo que não agrada a Deus, que não volta atrás, mas permanece firme e avançando. Versículos 14 e 16, o autor toca a respeito de um assunto fundamental gerado pela fé, uma fé que leva o cristão a crer na morada celestial. Versículo 21, ele fala de uma fé que abençoa até mesmo a geração seguinte. E isso fala a respeito do exemplo da fé daqueles que permaneceram firmes em Deus. Ele está falando nisso para que os irmãos que estavam recebendo essa carta permanecessem firmes em Deus para serem exemplos para a glória de Deus. Versículo 25.
você vai observar que o autor toca em um tema também, uma fé que te deixa firme em Cristo e te faz recusar os prazeres do pecado. Versículos 35 a 38, você encontra o autor falando a respeito de uma fé que demonstra que o cristão precisa servir a Deus em amor, e esse amor é um amor tão verdadeiro, tão genuíno, que não se importa nem mesmo com o sofrimento. Por que ele está falando sobre isso? Porque a igreja está passando por uma perseguição, ele está demonstrando que a perseguição é passageira, mas que o amor de Deus é superior, que a fé em Deus é a melhor coisa. Crer em Cristo é a maior vitória do povo de Deus. Querido professor, é importante você ter em mente que nós estamos estudando a galeria dos heróis da fé. E analisando esses exemplos que eu acabei de citar para vocês a respeito do assunto da fé, o autor da Epístola aos Hebreus está com o objetivo de encorajar aqueles que estavam pensando em abandonar a fé para permanecerem firmes em Cristo. E é claro que quando lemos a Epístola aos Hebreus capítulo 11, nós descobrimos no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. Encontramos heróis e heroínas que foram firmes em Cristo, foram firmes em Deus em todo o tempo. E nós percebemos que essa firmeza gerou resultados. E é claro que observando essa firmeza, nós encontramos exemplos práticos para a nossa vida cristã e para a nossa caminhada em Cristo Jesus. E é muito importante você aplicar esses exemplos na vida dos seus alunos. Seu aluno precisa desse reforço espiritual, precisa dessa graça de Deus. A sua aula não é só, por exemplo, um momento de informação a respeito da palavra de Deus, mas é um momento de pegar a palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na vida dos alunos. Claro, não deixando também de aplicar em sua vida. É muito importante você apresentar isso de forma prática, real, para que seu aluno possa ser cheio da palavra de Deus. E o autor da Epístola aos Hebreus, em todo o tempo, está preocupado em demonstrar a sua tese. A sua tese é a respeito da superioridade de Cristo. Nós já analisamos isso aqui em todo trimestre. Analisamos também a Epístola aos Hebreus capítulo por capítulo. E percebemos que o autor da Epístola aos Hebreus demonstra que Cristo é superior a toda a cultura judaica religiosa. Ele demonstra que Cristo é superior aos anjos. Ele demonstra que Cristo é superior a Moisés. Ele demonstra que Cristo é superior a Arão. Ele demonstra que a própria chamada de Cristo é maior. O novo pacto, o novo concerto apresentado por Cristo é melhor. A nova aliança demonstrada pelo Senhor é superior. E aqui no capítulo 11, ele toma exemplos de homens e mulheres de Deus que foram fiéis a Deus pela fé. Enfrentaram problemas, enfrentaram perseguições, e ele está falando sobre isso porque a igreja que estava recebendo essa carta estava enfrentando problemas, estava enfrentando perseguições. Ele escreve sobre isso exatamente para poder animar o povo de Deus. Se você não sabe, por exemplo, o pastor dessa igreja, Tiago, foi morto no ano 62 depois de Cristo. A epístola é escrita do ano 63 ao ano 70 depois de Cristo. Se você não sabe, a maioria dos apóstolos foi perseguido e também morto durante esse período. E você descobre aqui que o autor da Epístola aos Hebreus está tratando a respeito da fé, está demonstrando um verdadeiro tratado teológico do Novo Testamento, uma cristologia sem igual, uma explicação fundamental, olhando para as Escrituras, demonstrando a superioridade de Cristo com o Antigo Pacto e demonstrando a realidade do Novo Pacto, da Nova Aliança. Quando observarmos isso, vamos adentrar então nos 3 pontos da nossa lição e vamos compreender que cada um tem um objetivo específico, tem também uma orientação bíblica natural para que você possa utilizar em aula em nome do Senhor Jesus. O ponto de número 1 da lição vai falar dessa fé que gera confiança em Deus. E o autor da lição procura citar 3 exemplos do Antigo Testamento presentes no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. E ele começa, por exemplo, citando a respeito de Abel, Enoque e Noé. Abel é aquele que ofereceu o melhor culto diante da presença do Senhor. É aquele que ofereceu um sacrifício aceitável a Deus,
pela fé. É claro que o autor da Epístola aos Hebreus está demonstrando também o exemplo de Abel para os seus ouvintes. E os seus ouvintes, judeus, cristãos, entendiam perfeitamente a respeito desse sacrifício. Abel oferece o melhor sacrifício a Deus pela fé, sem conhecer o Senhor, na realidade, sem nunca ter visto o Senhor, sem nunca ter sido orientado por uma palavra como nós possuímos escrita. Ele ofereceu o melhor sacrifício por causa da sua fé em Deus, desse Deus que é revelado a partir do seu pai e da sua mãe, Adão e Eva. Nós encontramos também nas Escrituras que a palavra de Deus é demonstrada a partir de Abel de uma maneira espetacular. Abel, ele oferece o melhor sacrifício a Deus, ele oferece também a melhor adoração ao Senhor, e aqui nós entendemos uma coisa muito importante. Eu e você, como cristãos, precisamos oferecer o nosso melhor culto a Deus. O nosso culto é um culto que nos aproxima de Deus, e nós nos aproximamos de Deus pela fé. Nós nunca vimos o rosto de Jesus. Nós nunca tocamos no Senhor, mas nós reconhecemos quando Ele está. Nós sentimos a sua presença. Ele nos toca. Nós compreendemos também, a partir da revelação da palavra de Deus, que nós não sabemos qual é o timbre da voz do Senhor, mas sempre identificamos a sua voz quando Ele fala conosco. O autor da Epístola aos Hebreus utiliza o exemplo de Abel exatamente para poder despertar o povo de Deus a crer em Cristo pela fé e oferecer a Deus o melhor culto. Oferecer a Deus o melhor culto, mesmo que esse culto venha oferecer a Deus o melhor culto para a glória do Senhor. E claro, ele cita Abel até mesmo porque Abel, de acordo com as Escrituras, é aquele que oferece o melhor sacrifício, e ele também é perseguido pelo seu próprio irmão, perseguido pelo seu próprio familiar. Por que ele cita isso? Será que é coincidência? Não. Ele está falando a respeito da perseguição da sua época e está demonstrando que o povo de Deus, a exemplo de Abel, serviu a Deus em meio à perseguição, até mesmo não tendo o afeto em casa. O autor da Epístola aos Hebreus procura demonstrar essa importância de servir a Deus com toda a alma. O segundo exemplo que o autor da Epístola cita é o exemplo de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Esse exemplo de Enoque é citado aqui, aparentemente demonstrando a importância de ter uma comunhão profunda com Deus. Perceba, Abel oferece o melhor culto, o melhor sacrifício. Agora Enoque é aquele que anda com Deus em dias maus, em dias terríveis. E a própria palavra de Deus apresenta isso, e nós percebemos que Deus tomou para si Enoque em meio a uma geração infiel. E o autor da epístola cita o exemplo de Enoque exatamente para despertar o povo de Deus, despertar aqueles que estavam recebendo essa palavra, que eles precisavam andar com Deus ao mesmo sentido em que Enoque andou com o Senhor, porque Deus a qualquer momento poderia tomá-los para si, assim mesmo como ele tomou a Enoque para si. Enoque, dentro da palavra de Deus, é um exemplo fundamental de relacionamento com o Senhor. E o autor da Epístola aos Hebreus cita o exemplo de Enoque exatamente para isso, para poder despertar esse relacionamento entre aqueles que estavam recebendo essa mensagem, alguns que estavam frios na fé e alguns que precisavam obter esse relacionamento profundo com o Senhor naqueles dias. O terceiro exemplo que nós encontramos ainda no ponto número 1 é o exemplo de Noé. Noé é citado pelas Escrituras até mesmo pelo próprio Senhor. Jesus cita o exemplo de Noé e cita que nos dias de Noé muitos se casavam e davam-se em casamento e de repente veio o dilúvio. Por que o autor está falando sobre isso? Porque Noé, de acordo com a Bíblia, é alguém que obedeceu o Senhor e foi fiel a essa obediência, e além de obedecer o Senhor, ele permaneceu firme escutando a sua voz. O autor da Epístola aos Hebreus está falando que Abel é aquele
que oferece o melhor culto a Deus. Ele está dizendo que Enoque é o exemplo de alguém que está andando com Deus em dias maus. E ele está citando que Noé é um exemplo de obediência e fidelidade a Deus. 3 exemplos aqui claros que nós podemos aplicar na vida dos nossos alunos. O primeiro é que nós precisamos, a partir de Abel, oferecer a Deus o nosso melhor culto. O segundo é que, a partir de Enoque, nós precisamos andar com Deus em todo o tempo, porque nós estamos vivendo em dias maus. E o terceiro, a partir de Noé, é que nós precisamos obedecer a Deus e permanecer fiéis a Ele, porque a qualquer momento o Senhor enviará o seu juízo. Nós entendemos a partir das Escrituras e essa aplicação pode ser apresentada para os nossos alunos. Agora imagine a aplicação que o autor da Epístola aos Hebreus está citando ao apresentar Abel, ao apresentar Enoque e ao apresentar Noé para aqueles que estavam passando por uma grande perseguição. Ele está colocando esperança no coração do povo. Ele está citando exemplos verdadeiros. Ele está demonstrando a importância de cultuar a Deus, a importância de andar com Deus, a importância de ser fiel e obedecer ao Senhor em dias maus, em dias de perseguição. Mas ele cita algo que é interessante. Ele cita o exemplo da esperança, de crer que a qualquer momento Deus tomará os seus servos para si. Deus levará o seu povo para si. Deus convocará a sua igreja. E essa palavra é uma aplicação fundamental para os seus dias e também para os nossos dias. Eu acredito que Deus em Cristo vai usar a sua vida quando você observar exatamente esses exemplos e aplicar em sala de aula para os seus alunos. Então, vamos que vamos? Vamos observar outra coisinha que é muito importante. A observar também o culto e o sacrifício que Abel apresenta ao Senhor. Que culto é esse? Que forma de adoração é essa? No primeiro ponto da lição, nós estudamos a respeito sobre uma fé que gera confiança em Deus. Em outras palavras, uma fé reveladora, uma fé que crê no Senhor, no Deus invisível, num Deus que se revela para nós. Agora, no ponto de número 2, nós vamos estudar, além dessa confiança, uma fé que acredita no invisível, num Deus que se revela no oculto, num Deus que se apresenta para nós. E a exemplo disso, o autor da lição toma como exemplo a vida de Abraão, a vida de José e a vida de Moisés, homens de Deus que caminharam com o Senhor e acreditaram nesse Deus Todo-Poderoso, acreditaram nesse Deus que se revelou para eles e se demonstrou como um Deus todo-poderoso, um Deus que guarda os seus servos, um Deus que se revela diariamente. 3 exemplos nós encontramos aqui nas Escrituras. O primeiro é Abraão. Abraão foi citado como amigo do Senhor, amigo de Deus. O segundo exemplo é José. Homem que foi perseguido, passou por lutas terríveis, ele reconheceu o trabalhar de Deus na sua vida. E o terceiro aqui citado é Moisés, o homem que conversava com Deus, o maior profeta do Antigo Testamento. Vamos analisar isso à luz das Escrituras. A partir do versículo 8 da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, você vai perceber que o autor agora foca na vida de Abraão, depois de ter citado a respeito de Abel, de Enoque e do próprio Noé. Citado esses patriarcas, ele agora cita Abraão e cita a confiança e essa obediência que Abraão tem. Perceba que Abraão é citado dentro da palavra de Deus como um homem que foi o próprio amigo de Deus. Abraão tem uma vida exemplar de acordo com as Escrituras. E é claro que Abraão também tem os seus deslizes, tem as suas fraquezas. Abraão também possui as suas derrotas, mas Abraão é um homem que teme ao Senhor e obedece a Deus pela fé. E o autor da Epístola aos Hebreus não poderia deixar de citar a vida de Abraão, exatamente porque Abraão é conhecido como o pai da fé. E aqui nós dando o exemplo de Abraão exatamente para poder fortalecer os seus filhos na fé, aqueles que estavam recebendo a epístola, porque eles precisavam obedecer a Deus, obedecer a Cristo, permanecer firme no novo pacto, na nova aliança. E com esse objetivo ele está demonstrando
a partir da vida de Abraão, o exemplo de obediência e fidelidade ao Senhor. Mais uma vez ele cita aqui, para poder demonstrar que esse Deus se revela no invisível e é um Deus que está conosco a todo tempo, é um Deus que permanece conosco. Ele toma mão aqui de palavras de Jesus, da palavra do Senhor, que o próprio Jesus disse que estaria no meio dos seus servos todos os dias, e nós percebemos isso à luz das Escrituras. Versículo 22 do capítulo 11, o autor da Epístola aos Hebreus cita um exemplo fundamental. Ele cita agora a respeito da fidelidade de José. Ele toma o exemplo de José exatamente para poder demonstrar essa fidelidade de um homem que serve ao Senhor, e esse homem permanece firme e Deus trabalha por ele. E é interessante quando nós observamos isso aqui. Ele está falando exatamente do assunto fidelidade porque ele desejava que os servos do Senhor que estavam recebendo essa epístola, estavam recebendo essa mensagem, entendessem a respeito da importância de permanecerem firmes, fiéis ao Senhor. E aqui nós compreendemos, à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus, a importância de permanecermos firmes no Senhor em todo o tempo, para a glória de Deus. Versículo 26, ele cita a determinação agora de Moisés. Moisés é um homem determinado, um homem que permanece firme pelo Senhor. É um homem que é chamado por Deus do palácio para o deserto, do deserto para a libertação do povo de Deus. E você percebe que o autor da Epístola aos Hebreus está citando exatamente o exemplo de Moisés para fortalecer essa determinação do povo de Deus em permanecer fiéis ao Senhor. Quando a gente recorda, por exemplo, do capítulo 11, ele fala aqui da mordomia de servir ao Senhor, da determinação, da fidelidade, da perseverança de servir a Deus. Agora aqui no capítulo 11, ele está citando desde o exemplo de Abel ao próprio Moisés, citando exemplos de um homem que ofereceu, lá no ponto número 1, o melhor culto a Deus, de um homem que andou com Deus em dias maus, de um homem que foi fiel ao Senhor em meio à corrupção, de um homem que foi conhecido como amigo de Deus, de um homem que foi fiel ao Senhor em sua fidelidade. Deus operou por sua vida, que foi o exemplo de José. E agora ele cita a determinação de permanecer firme, fiel, crente em Cristo, como Moisés foi crente no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que se revelou para ele. A partir de agora, nós entendemos que o autor da Epístola aos Hebreus está abrindo esse leque, está demonstrando, está aplicando essa fidelidade. Você precisa entender isso. Como professor da Escola Bíblica Dominical, abre esse leque para os seus alunos, demonstra essa fidelidade, essa importância de servir a Deus de todo o coração. E o ponto número 3 da nossa lição, o último ponto, ele vai falar de uma fé que nos ajuda a avançar. E a partir desse exemplo, você vai ver, por exemplo, o exemplo de Josué, Raabe e Gideão. Você vai descobrir, a partir da palavra de Deus, exemplos magníficos. E esses três que foram separados pelo autor da epístola, e esses três que foram separados pelo autor da revista, demonstram exatamente a importância de avançar na fé. O autor da Epístola aos Hebreus coloca esses três exemplos porque ele queria que os discípulos de Cristo, aqueles que estavam recebendo essa epístola, avançassem para a glória de Deus. Vamos observar exemplo por exemplo e tentar aplicar na vida dos nossos alunos. Hebreus 11, versículo 30. O autor da epístola cita o exemplo de Josué. Josué é aquele que recebeu uma chamada de Deus para conquistar a terra prometida, avançar, tomar posse dessa terra. Quando nós estudamos, por exemplo, o capítulo 4 dessa epístola, lição de número 4, nós entendemos que Jesus é superior a Josué, porque Josué tinha uma missão, conquistar a Canaã, e Cristo nos demonstra conquistar a Canaã celestial. Agora o autor volta mais uma vez ao exemplo de Josué para demonstrar outra forma de aplicação a partir da vida de Josué. Ele demonstra que Josué era determinado ao ponto de
conquistar a herança que Deus deu para ele. E ele está dizendo isso para os crentes, para aqueles que estavam recebendo a palavra de Deus, para mim, para você que está estudando nesse momento. Ele está falando da importância de permanecer firme no Senhor e obedecer o chamado, permanecer fiel a Deus, caminhar até o fim, permanecer útil para a obra de Deus, avançando e conquistando as promessas que Deus nos fez. Hebreus 11:31, ele cita agora o exemplo de Raabe. E quando você observa o estilo, o exemplo, quando você observa o exemplo de Raabe, você descobre que o autor da epístola está falando a respeito da coragem dessa mulher. Ele cita a coragem dessa mulher, que era gentia, que teve coragem de ajudar o povo de Deus. E por causa disso, ela alcançou a promessa. Ele está falando aqui a respeito de algo que é importante para o povo de Deus, para mim e para você, que nós precisamos ter coragem para avançar, coragem para pregar a palavra de Deus, coragem para ministrar Jesus, coragem para propagar o Evangelho. Por que ele está falando sobre isso? Porque tinha muita gente que já estava se escondendo, tinha muita gente que estava se afastando da fé, tinha muita gente que estava pensando em abandonar. Ele está dizendo, gente, a gente precisa ter coragem, a gente precisa permanecer firme e avançar para a glória de Deus. O último exemplo de hoje é o exemplo de Gibeão. Hebreus 11, versículo 32, o autor toma como exemplo o exemplo de Gideão. Gideão é apresentado aqui pelas Escrituras como alguém que teve coragem de servir a Deus e obedecer à voz de Deus. Nós conhecemos o episódio da história de Gibeão. Gideão foi um homem que serviu a Deus de todo o coração. E é interessante isso aqui, conforme a palavra de Deus nos apresenta. Ele venceu apenas com 300 homens. Nós precisamos vencer e avançar para a glória de Deus. Gideão venceu e avançou para a glória de Deus. O autor da epístola está falando sobre isso porque ele queria que o povo de Deus vencesse e avançasse, permanecesse firme, glorificasse a Deus, servisse ao Senhor de todo o coração em tempos de perseguição. Querido professor, eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você com a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Olha, se você estiver interessado pelo material da aula de hoje, é muito fácil, só você deixar aí o seu e-mail e deixar também o seu likezinho, o seu joinha e dizer que gostou, viu? Eu vou mandar um abraço todo especial para você também. Pessoal, eu estou gravando e estou disponibilizando também panoramas do Novo Testamento. Tem lá o panorama de Mateus, Marcos, Lucas, de todos os evangelhos. Inclusive, nós vamos ter mais uma vez de Hebreus. E é claro que eu vou disponibilizar isso para você. Estou gravando tete a tete, tempo a tempo, para poder apresentar para você sempre que possível aqui no canal. Se você quiser receber esse material, é fácil. É só se inscrever aí que você vai saber quando a gente estiver publicando mensagens novas aqui. Olha, eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais, eu vou deixar aí o endereço para você. Estamos nos preparando para o próximo trimestre e eu acredito que Deus em Cristo vai abençoar poderosamente a nossa vida em nome de Jesus. Um grande abraço. Semana que vem vamos comentar a última lição desse trimestre. Eu espero você por aqui, viu? Não falta não. Um grande abraço, um beijo no seu coração e tchau, tchau.